Fala galerinha da UFSC, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma questãozinha de 2020. Questãozinha muito boa, galera. Resolução dessa questão, assim, vai dar uma bela de uma aula sobre adaptações laterais das células, todas as junções, beleza? Papo muito bom, bem específico essa questão, assim, ela vem com um tema de fato bem puxado aí da citologia, mas a gente vai com aquela calma de sempre, comentando, falando, ampliando o tema, para que, meu irmão, vocês revisem todo o conteúdo aqui de vocês, beleza? Então vamos com tudo, se inscrevam aí no canal, galera. O importantíssimo é que vocês deem essa força aqui pro professor. E, cara, é isso, 2022 é nosso. Isso vai ser a última vez que vocês vão precisar ficar estudando para vestibular, porque vocês vão passar nessa porcaria. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta, tá? A questãozinha está aqui inteira, como eu tenho feito aqui para as questões da UFSC, que são questões bem pesadas. Tenho preparado aqui, né, uma apresentaçãozinha, né, de slide para vocês, porque, pô, não dá para, né, achar que isso aqui, meu irmão, a gente vai conseguir fazer de qualquer jeito. Então vamos lá. Lembra o seguinte, ó, ele falou que as figuras representam as junções celulares presentes tanto nos discos intercalados no tecido muscular estriado cardíaco, quanto no tecido epitelial de revestimento. Beleza. Aí, sobre as junções celulares representadas nas figuras e sobre especializações da membrana, é correto afirmar. Então, ele disse na primeira situaçãozinha que essas junções são responsáveis por manter unidas as células dos tecidos conjuntivos. Aqui a gente já tem um problema de cara, né, galera? As células do tecido conjuntivo são células que não ficam tão unidas assim, né? Normalmente tem uma substância que está entre células, né? Substância intercelular, beleza? Então, isso caracteriza bastante o tecido conjuntivo, tá? Agora, a gente tem essas junções, gente, ó, o cara botou aqui, ó, né? Na figura 1, células cardíacas, beleza? Aqui ele botou células intestinais, beleza? E, cara, isso caracteriza o quê? O fato de termos essas junções em praticamente todas as células do nosso corpício. Tá? Então isso não é exclusivo dos tecidos conjuntivos. O que vai ficar bem caracterizado, que é importante para vocês, que, por exemplo, as junções laterais, tá? Que ele botou aqui, ó, bonitona, nas células intestinais, isso aqui é muito, mas muito característico de células epiteliais. Essa sim, né? Quando vocês aprendem lá, a primeira coisa na histologia, e é o primeiro tecido que vocês estudam, tecido epitelial, né? A tia fala o que para vocês? Que as células do tecido epitelial são células justapostas, não é isso? Isso é muito fofo, né, galera? E o que faz as células estarem tão unidas assim? As junções laterais podem ser uma boa justificativa, beleza? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas, né? O M-desmossomo, ó, que é o que está mais na base da célula. Repare que a célula aqui é a lateral e a gente tem também nessas junções que são basais, beleza? Quando a gente estuda, né, o tecido epitelial, principalmente, né, a gente fala das adaptações apicais, ó, como as microvilosidades que estão aqui, beleza? A gente fala das junções laterais e a gente fala também das junções, né, basais, que são muito menos cobradas aqui no vestibular, beleza? Então, galera, realmente a 1 não tá bacana, não tá legal, tá? Agora vamos lá na 2. O cara diz o seguinte na 2. Nos discos intercalados há várias junções comunicantes que fazem com que um estímulo possa se espalhar rapidamente por todas as células musculares estriadas cardíacas, o que leva o coração a se contrair. Pô, essa tá com uma cara de bacana. Vamos analisar exatamente o porquê dessa questãozinha tá correta? Essas junções comunicantes que ele está colocando aqui, vocês conhecem muito como junções do tipo gap ou gap, a galera aí do inglês, beleza? E essas junções, na verdade, elas têm esse formato aqui, ó, vou botar aqui em cima, tá? Vou botar aqui uma proteínazinha, para a gente, não precisamos tão ir fundo assim, mas fica fácil de entender, ó. Vou botar aqui as duas células que estão sendo comunicadas, ó, maravilha? E elas têm esse formato, né, de fato aqui, ó, como se fosse um caninho,
beleza? Essas proteínas são chamadas de conexinas, beleza? E o nome já diz bastante, né? Conexina está falando, né, de fato de conectar. Então são proteínas que conectam, ok? E permitem, né, por esse canal que é chamado de nexon, beleza? Nexon, tá? Permite que a gente transporte muitos íons diretamente de uma célula para outra. Isso é muito importante. Como eu falei, pode aparecer em várias células, ok? Neurônios pode ter, mas a gente caracteriza isso muito no coração, porque é importantíssimo que a contração, né, no coração seja o mais uniforme possível, beleza? Então isso é muito característico do tecido, tá, muscular estriado cardíaco, muito mesmo. Você vai ter uma quantidade absurdamente maior, ok, nesse tipo de célula. Puxando aqui para o meu lado aqui do Rio de Janeiro, a própria UERJ já cobrou sobre isso. Um papo bem bacana. Então a 2 está correta. Beleza? Maravilha. Vamos lá na 4. Observa-se no tecido epitelial interno do intestino delgado projeções da membrana. Ó, esse termo é muito importante. Projeção. Ok? Da membrana celular que ampliam a capacidade de absorção, conhecido como microvilosidades. Pô, lindo. A 4 tá bacana também. Certíssimo. Olha aqui as microvelocidades. Por que eu quis destacar o termo projeção? Porque nas células, principalmente lá do néfron, a gente tem isso aqui, ó. Olha a diferença, mas a gente trabalha com uma ideia funcional semelhante. Porque lembra que lá no néfron, né, a gente tem que reabsorver, né, praticamente todo o filtrado, né, glomerular, certo? Porque você não pode jogar pela urina fora, né? Tudo que for filtrado, senão você vira um palito, só sobe os esqueletos, você desidrata totalmente. Então a ideia, lembra, é reabsorver nos néfrons. E a gente reabsorve boa parte. E por isso temos uma adaptação que também estimula, né? Facilita essa reabsorção. Só que olha a diferença. Enquanto aqui, ó, vem comigo aqui na figura 2, ó. Enquanto aqui a gente tem, de fato, ó, projeção, né? Como se estivesse indo para fora da célula, beleza? Aqui, repara que nesse desenho que eu fiz aqui, eu tenho dobra para o interior. Então, isso aqui é invaginação, ok? Então, são adaptações apicais importantes na função de absorver. No caso lá dos néfrons, no sentido de reabsorver, né, para você urinar menos, né, caso você esteja aí com pouca água disponível. Agora, aqui, né, a ideia é absorver, beleza? Show de bola? Lembra que ó, aqui, ó, pensa que aqui é a luz do intestino e, meu irmão, né, a gente tem que jogar os nutrientes para dentro, né, da célula. Maravilha? Show de bola. Então a 4 tá bacana também. Então a gente já tem a 2 certa, a 4 certa, vai somando aí, fique. Você tem que somar, isso aqui é uma braba essa matemática. Beleza? E aí vem a 8. Olha o que diz a 8. A diferença estrutural entre o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso é a quantidade decrescente de discos intercalados entre esses tecidos. Opa, a gente já deu o bizu para matar essa questão, né? Porque a gente falou que as junções, ok? Né? Cadê? Os discos intercalados são muito mais comuns exatamente no, né, tecido muscular estriado cardíaco, beleza? Então, galera, o liso, lembra que ele está aqui, ó, né, bem representado aqui pelas vísceras, né? Caracterizando aí um movimento involuntário. Lembra que esses dois aqui, ó, tá? Lembra que essa figura não está na questão, gente. Eu trago aí figuras para ilustrar o máximo possível, né? A gente caracteriza aqui o movimento involuntário, enquanto no músculo estriado esquelético a gente tem movimento voluntário, tá? Isso foge totalmente à questão, mas lembra que eu também estou aqui para ampliar, para a gente revisar. E o que eu gosto de chamar muita atenção, ó, repara que ele fez questão de desenhar grandão aqui, ó. Lembra que o tecido muscular estriado esquelético, né, ele é um tecido multinucleado, tá? Multinucleado, ele tem uma quantidade grande, tá, de núcleos, tá? O cardíaco pode ter 2, né, 1 também, mas diminui o número, beleza?
e normalmente o músculo não estriado, né, o liso, ele tem um núcleo só, beleza? Então esse é o comum aqui do tecido. Então quem tem maior quantidade de junção do tipo gap, né, que estão localizados nesses discos intercalados, ok, é o tecido muscular estriado cardíaco. Então, se fosse botar, né, a quantidade aí a ordem decrescente, esse cara teria que ser o de maior quantidade, teria que ser o primeiro nessa sequência, beleza? Então a 8 não ficou bacana. Maravilha? E lembra que o termo estriado, galera, está relacionado, ó, ele tentou desenhar aqui, ó, tentou desenhar aqui também, né, mas está relacionado à organização do sarcômero, né, que é a unidade contrátil da célula muscular. Lembra que lá nas miofibrilas, né, tecido muscular, tudo nome diferente, né, gente? Miócito, a célula muscular, as miofibrilas, têm organizados ali os sarcômeros e por isso, né, fica bem característico as estrias. Maravilha? O que não rola no tecido liso, muscular liso, que não tem essa organização tão precisa. Beleza? Então a 8 não ficou legal. E a gente vai na 16, que o cara diz o seguinte, ó, no tecido epitelial interno do intestino delgado, a zônula de oclusão seleciona as substâncias que serão transportadas diretamente aqui ao sangue, fiquem ligados isso aqui, ó, diretamente ao sangue, eliminando a necessidade dessas substâncias passarem pelo interior, ok, das células epiteliais. Opa. Vamos lá. Então a gente tem aqui as junções laterais lindonas para a gente conversar. Zônula de oclusão, repare que ela é a primeira, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui diferente para chamar bem a atenção, tá? Não chamou tanta atenção quanto eu queria, eu acho que eu vou pintá-la aqui para ficar bem bonito para vocês. Ela está nessa região aqui, ó. Repare que bem próxima à superfície da nossa queridíssima célula. Isso, galera, a gente pode falar muito aqui, ó, como característica do tecido epitelial. Lembra num cara, querem um tecido epitelial para vocês pensarem nessa função da zona de oclusão? Pensa aqui, ó, na pele, filho, né? Lembra que a gente tem a pele como uma excelente defesa para o nosso corpício. Uma excelente defesa. O que significa? Que a gente impede, né, que um bando de porcaria que está no ar, né, bactéria, fungo, vírus, que tiver, meu irmão, ele entre pela pele, beleza? Então, na verdade, a ideia da zona de oclusão é exatamente oposta ao que está sendo afirmado nessa 16. Porque a ideia é que tudo que venha, né, seja absorvido, que inclina para o interior da célula, ok? Para ser metabolizado do jeito que tiver que ser. Se for uma porcaria dessa, uma bactéria, um fungo, um vírus, o que for, meu irmão, a gente dentro da célula a gente consegue muito mais arrebentar essa miséria. Beleza? Tranquilo? Então a zona de oclusão, ela tem uma função de defesa importantíssima. Show? E também caracterizando o tecido com a função de defesa e tudo mais, a gente tem várias outras zônulas, ó, né? E a zona de adesão, a gente tem os desmossomos. Repare que os desmossomos, ele botou aqui, ó, tá relacionado a muitas proteínas. Eu gosto de fazer o desenho do desmossoma assim, ó. Quer ver? Vou botar aqui duas células, vou chamar a atenção só para o desmossoma. Tem umas placas aqui, ó, porque está muito relacionado à queratina, beleza? Para a nossa vida de ensino médio, normalmente o cara bota no livro de ensino médio assim, né? A gente tem aqui placas de queratina, tá? E esses filamentos de desmogleínas, beleza? Ele trabalha nesse sentido, é como se estivesse entrelaçando, né, as duas estruturas e fazendo com que essas células se aproximem bastante. Então, tudo no sentido de aproximação, beleza? Então, essas três aqui, cara, né, você tem que lembrar para caracterizar, como eu falei, principalmente as células que estão justapostas às células epiteliais. Então, não é à toa que a célula epitelial, ó, diferentemente do tecido conjuntivo, ela tem pouco material entre as células. Beleza? Tranquila a ideia? E a junção comunicante, que a gente já comentou, né? Tem aqui também, nessas células lindonas, ó,
células junções comunicantes, ok? O hemidesmossoma muito pouco falado, mas lembrem que aqui, ó, normalmente caracterizando o tecido epitelial, a gente tem aqui, ó, uma lâmina basal, lembram disso? Ave Maria. Então, a ideia de fato é o quê? Prender, né, as células a essa lâmina, ok? Então, deixando ela bem presinha aí, bem arrumadinha. Então, de fato, a 16 não ficou bacana, ok? A gente corta essa aqui porque ele disse que a ideia da zona de oclusão é mandar substâncias diretamente ao sangue. Não, vamos metabolizar isso aqui para não entrar nenhuma porcaria na nossa circulação, ok? E eliminando a necessidade de essas substâncias passarem pelo interior, mais uma vez, está errado. Beleza, gente? Bom, como sempre, com um grande objetivo de falarmos bastante, comentarmos aqui, ampliar, relacionar muitas situações que podem vir em próximas provas, beleza? Fiquem ligadões, tá? Aqui a ideia não é somente dizer o que está certo ou errado, é fazer esse comentário longo, às vezes daí correção de 20 minutos, mas, cara, com certeza absoluta, para quem curte estudar fazendo questões, meu irmão, você está no caminho certo, você está no canal certo, vai se dar bem, fica aqui no Kibio, se inscreva aí no canal e, meu irmão, aperta o sininho que tem novidade pra caramba em 2022. Valeu, até a próxima!